Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e hoje a gente vai dar início a mais uma lista de exercícios do nosso segundo módulo. Então, vem aqui para a primeira questão para a gente poder exercitar esses conceitos básicos desse nosso segundo módulo. Então, olha lá, qual das alternativas abaixo não corresponde a um tipo de dado de linguagem SQL? Então, a gente viu lá, né, vários desses tipos de dados onde a gente poderia manipular eles facilmente para guardar os nossos dados na linguagem SQL, né? Então, olha só, o A diz aqui é o Big Int. O Big Int a gente viu que é sim do tipo inteiro, tá? É um banco de dados, é um tipo de dado no qual a gente prefere guardar números que são inteiros, como idade, data, aliás, data não, porque tem um tipo de dado específico para data, né? Mas enfim, todos esses dados, esses números, a gente pode guardar aqui no Big Int facilmente, beleza? O varchar, ó, a gente lembra lá que o varchar era para tipo de texto, né? Para a gente poder guardar ali textos, caracteres, letras. Então, o varchar ele serve para isso. Então, de fato, ele ainda é um tipo de dado da linguagem SQL. Portanto, a gente passa para letra C. Letra C é um enum. Enum a gente viu que é uma espécie de lista, né? Um array, onde ele vai guardar essas informações. Então, sim, ele também é um tipo de dado SQL. Já essa D aqui, unsigned int, a gente não viu, né, isso aqui lá nos nossos módulos. Será se ele de fato é um tipo de dado da linguagem SQL? E eu digo para vocês, né, eu vos digo que não. Na verdade, ele não é da linguagem SQL, ele é um tipo de dado que a gente utiliza na linguagem C, C++, tá? Para representar um inteiro que só tem um único sinal. Então, ele não tem números negativos, ele não admite números negativos dentro dessa variável, né? Declarada com esse tipo de dado. Beleza? Então, o unsigned, ele já está dizendo sem sinal. Então, un é uma negação, né, no inglês. Signed é sinal. Então, sem sinal inteiro, tá? Unsigned int. Então, ele não admite números negativos, tá? Somente números inteiros não negativos. Então, vem aqui para timestamp. A gente viu que, de fato, é para guardar dados do tipo data, né? Então, a gente vai ficar aqui com a letra D. Então, a resposta é a letra D. Beleza, então vamos aqui para a segunda questão. Vamos ver o que a segunda questão diz para a gente. Olha só. Qual das alternativas abaixo corresponde a um tipo de dado inteiro na linguagem SQL? Conforme a gente viu aqui na primeira questão, expliquei detalhadamente o que seria o número do tipo inteiro. A gente vem aqui, ó, nas nossas alternativas e a gente de cara já vê que a alternativa é a letra D, tá? É o small int. Esses outros aqui, ó, o bit, o float e o decimal e o boolean, não é para a gente conceituar números inteiros. O décimo, por exemplo, já é para a gente guardar números reais, né? Ele vai entrar ali números decimais e, portanto, não é do tipo inteiro. Já o float também vai estar na mesma classificação do décimo, também é para a gente guardar números reais. O bit é referente a valores lógicos e o boolean também. Então, eles só vão receber valores verdadeiros ou falsos, 0 ou 1. Belezinha? Então, vem aqui para a terceira questão. Vamos ver o que ela está dizendo aqui, ó. Qual das alternativas abaixo corresponde a um tipo de dado caractere? Beleza. Agora ele está preocupado com o tipo de dado caractere. Conforme nas outras questões a gente conceituou bacana esses tipos de dados, a gente de cara vê que a resposta é a letra A, que é referente justamente ao varchar. O varchar ele faz ele permite que a gente utilize tipo de dados caracteres, né, letras. Top. Então a resposta é a letra A. O binary, text, set, blob já não é mais caractere. O text até que poderia entrar, né? Como tipo caractere, mas não é somente caractere. Ele também admite do tipo texto, beleza? São vários e vários e várias palavras aqui dentro. Então, nesse caso, a gente fica com a resposta letra A, que é o varchar. Top? No 4, qual das alternativas abaixo corresponde a um tipo de dado temporal? Nesse caso, ele está pedindo que a gente utilize horas, datas, meses, né? É um tipo de dado temporal.
E, de fato, o Tiny Text não entra, não se encaixa nesse tipo de dado, ele já é para o tipo de dado texto. O char também é para utilização de texto, né, caracteres. O double é para números reais. O datetime, aí sim, a gente se encaixa nesse dado temporal. Beleza? Então, a gente fica aqui com a resposta letra D. O medium blob não vai entrar nesse caso, porque de fato ele não é para tempo. Então, vamos aqui para a nossa última questão. Vamos aqui ver o que ela está pedindo. Olha só. Defina como funciona o tipo de dado lista. Então, a gente viu lá que também existe essa classe de tipos de dados, né, que é referente às listas no SQL. O que de fato ela representa? Olha só. O tipo de dado lista, ele pode ser um enum ou um set. Beleza? Eles recebem uma lista de dados que devem ser inseridos pelo usuário, caso, e aí, né, esse detalhezinho, né? Caso o dado inserido pelo usuário não esteja contido na lista que tu definiu, aí nesse caso ele vai retornar um erro, né? O nosso banco de dados ele retorna um erro e posteriormente não vai deixar armazenar aquele dado inserido no banco de dados, justamente porque aquele dado que foi inserido pelo usuário não foi contido na lista que o programador criou. Beleza? Então, o tipo de dado de lista, ele simplesmente funciona dessa forma. A gente cria uma listazinha para ele, para a nossa variável, e caso o usuário insira um valor que não está dentro da lista, ele vai retornar um erro, não deixando armazenar esse dado. Belezinha? Então, a gente termina aqui por aqui, né, nossa lista de exercícios, bem simples, bem básica, para a gente poder entender e aprender mais sobre o banco de dados, né, os tipos de dados aqui utilizados nessa linguagem SQL. Belezinha, pessoal? Então, tchau, tchau.